Estamos no ar com o programa Eclésia, aqui pela sua rede Século XXI, ao vivo. Como toda segunda-feira, a gente conversa sobre catequese, doutrina da Igreja Católica e outros assuntos relacionados, então, à nossa fé católica, o dia a dia da nossa fé católica, da história da Igreja. E no programa de hoje, falaremos sobre um importante personagem que, recentemente, lembramos 100 anos do seu falecimento. Um Papa, mas eu vou dizer já quem é esse personagem. Primeiro quero dar boa noite ao Padre Guido. Boa noite, Padre Guido, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Boa noite, queridos pais do nosso Padre Luizinho, Dona Lourdes e o Senhor Manuel da cidade de Córrego Fundo, Minas Gerais. Boa noite, meu querido amigo Sadi, Dona Sandra, Patrícia, Cailônia, Clara Maria de Rio Claro, que não perde nenhum programa de Eclésia. Estamos aqui à vossa disposição, querendo conhecer, aprofundar e estudar também a nossa igreja, mas, sobretudo, sentindo o orgulho de pertencer a esta obra-prima de Deus e que nos leva à santidade. É verdade. O Padre Guido, nós falamos isso diversas vezes aqui já. O senhor não é brasileiro, o senhor é italiano. Sim. E nós vamos falar sobre um italiano no programa de hoje também, não é isso? Sim. Hoje nós vamos falar de um grande Papa, que é santo. É verdade, por mais de 500 anos na história, os papas eram sempre italianos, né? Hoje, já nestas últimas dezenas de anos, não é mais assim. Mas este Papa grande, vamos dizer agora quem é? Pode dizer, conta já para quem é o grande Papa. Santo Padre Pio X. É um homem que marcou a sua presença na Terra e o seu magistério com uma prudência, uma capacidade e também com um rigor ortodoxo, digamos assim, certo, quanto aos valores religiosos. É um Papa que ganhou muitos títulos, inclusive foi chamado o Papa da Eucaristia, o Papa que fez questão de formular um catecismo que ficou em vigor por dezenas e dezenas de anos, né? O famoso catecismo de Papa Pio X, e que nós estudamos, inclusive, quando nós éramos crianças, um homem que lutou contra as correntes filosóficas da sua época e que tinham como consequência um afastamento da religião, dos dogmas, até da autoridade religiosa. Então, sobre esses detalhes, sobre toda essa história que o Padre Guido está falando, é sobre isso que falaremos no programa Eclésia de hoje. Nós vamos falar sobre a vida, a obra do Papa São Pio X. O Papa São Pio X, no último dia 20 de agosto, nós comemoramos 100 anos do seu falecimento, né? Portanto, ele faleceu dia 20 de agosto de 1914. O Papa São Pio X, ele foi Papa no comecinho do século XX, né? Sim. 1903 até 1914. Portanto, ele ficou 11 anos no poder, ficou 11 anos como Papa. O Papa que veio antes de São Pio X, tá aí ó, a figura de São Pio X, ó. Tá aí, a gente está lembrando então a imagem do nosso querido São Pio X. Ele sucedeu o trono de Pedro diretamente do Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, então, foi aquele Papa que passou da virada do século XIX para o século XX. Em 1903, o Papa Leão XIII faleceu, que foi o ano de eleição, então, do Papa São Pio X, no qual nós comemoramos 100 anos do seu falecimento, esse grande santo. Aliás, Padre Guido, já lembrando desse detalhe importante, o Papa São Pio X foi canonizado, é claro, santo São Pio X. Ele, antes da recente canonização do Papa João Paulo II e do Papa João XXIII, o último Papa a ser canonizado foi justamente São Pio X, não foi? Sim, foi. Exato. Aliás, tivemos alguns séculos de papas que não foram reconhecidos como santos, né? Certo. São Pio X foi reconhecido, foi o Papa Pio XII, né, que beatificou e canonizou, né, o Papa Pio X. E neste ano de 2014, 3 papas chegaram às honras dos altares. 2 né? já canonizados. Exato. E daqui a um mês, o Papa Paulo VI, dia 19 de outubro, será beatificado. Nós estaremos, inclusive, lá participando desta solene beatificação. Lembrando, como de costume, você pode ligar para a gente. Faça seu comentário, né, sobre São Pio X, alguma curiosidade, seja sobre o próprio São Pio X ou alguma outra coisa relacionada à figura do sucessor de Pedro, ou seja, dos papas, né?
Nosso telefone, 19-3871-9620. Você pode ligar, nossas atendentes estão disponíveis para anotar o seu pedido. Quem sabe você também, que não é sócio da Rede Século XXI, uma boa oportunidade de você se informar. Como que você faz para ser sócio? Pergunta às nossas atendentes como você pode fazer e nos ajudar a manter no ar a nossa obra de evangelização aqui da Associação do Senhor Jesus e da Rede Século XXI. Por e-mail também nós atendemos no eclesia@rs21.com.br e a gente também pode interagir aqui com o seu e-mail, tá certo? Agora, o senhor falou da beatificação e canonização de São Pio X, né? Só vou lembrar aos nossos telespectadores, então. Em 1951, São Pio X foi beatificado, 1951. 1954 foi a sua canonização, né? As duas foram celebradas pelo Papa Pio XII. Nós dissemos, então, que ficou um longo período sem papas que chegaram a ser canonizados. Antes de São Pio X, foi São Pio V, né? O último papa a ser canonizado, que justamente ele foi papa, ele morreu em 1572. Exato. O Papa então, Pio V, que foi, ele participou do famoso Concílio de Trento. Concílio de Trento. Exato, né? Que conseguiu, graças a Deus e graças ao seu trabalho, colocar muita disciplina também dentro da igreja, e, sobretudo, determinou os pontos dogmáticos da nossa religião. Isto é, a validade dos sacramentos, a teoria da transubstanciação, que é da mudança do pão e do vinho para o corpo e sangue de Cristo, estabeleceu seminários para a formação dos futuros sacerdotes, etc. Né? Foi um grandíssimo Papa, e que chegou à zona dos altares. Mas o nosso Papa Pio X chegou também com grande prestígio e grande honra, porque ele teve uma profunda intuição quando ele aceitou de ser nomeado Papa, né? Inclusive escolheu como lema instaurare omnia in Cristo, em língua latina. Isto é, restaurar tudo em Cristo. E o ponto de partida para criar uma igreja santa foi exatamente uma linguagem acessível ao povo da verdade divina. É porque ele formou logo uma comissão que estudasse, através da leitura atenta do Evangelho, tudo que pudesse ser pego do Evangelho para formular um catecismo feito com perguntas e respostas e para ser entregue este catecismo ao conhecimento do povo. Esse catecismo, conhecido como Catecismo de São Pio X, a edição posterior a esse catecismo foi justamente com o Papa João Paulo II, Exato. Em 1992. Sim. Ou seja, um no início do século XX, outro no final do século XX. Aliás, esses dois papas canonizados, santos. O que abriu o século XX e o que encerrou o século XX, esses dois papas foram canonizados. Exato. Né, quando nós falamos do trabalho do Papa João Paulo II a respeito do catecismo, não devemos pensar num catecismo diferente, certo, mas uma forma diferente de dizer o mesmo conteúdo. A Igreja, né, vive também um momento histórico cada vez mais diferente e, naturalmente, se sensibiliza diante das novas formas do culto e de estrutura até de vida. Por exemplo, para poder entender melhor o raciocínio, o novo catecismo da Igreja Católica fala, por exemplo, no 5º mandamento, que diz de não matar, acrescenta entre as várias coisas, por exemplo, de não dirigir embriagado. Mas, padre, mas não se encontra na Bíblia, claro, porque não existia. O 7º mandamento, quando se fala de não furtar, não roubar, acrescenta não soltar um cheque sem fundo. Porque, padre, é pecado? É pecado, porque é uma forma moderna que mantém exatamente o mesmo espírito do mandamento e que nós vivemos através de situações diferentes de tantos anos atrás. As situações e problemas práticos de cada período histórico, a Igreja também vai se pronunciar a respeito daquilo. Como a gente sempre diz aqui no programa Eclésia, a fé católica não é baseada somente nas Sagradas Escrituras, né? Mas na Bíblia, as Sagradas Escrituras propriamente dita, a tradição oral, aquilo que foi passado de geração em geração, que não necessariamente está escrito e documentado, principalmente na igreja primitiva, e o magistério da igreja, que é tudo isso que o padre Guido está dizendo.
o Catecismo da Igreja Católica, as edições atualizadas desse catecismo, os outros documentos e encíclicas. Aliás, por falar em encíclica, Padre Guido, em 11 anos do papado de São Pio X, 11 anos, quantas encíclicas que ele fez? Olha, é interessante notar um homem que em tão pouco tempo ele chegou a escrever várias cartas encíclicas, 16. Em 11 anos ele publicou 16 encíclicas. Cartas. E a grande preocupação deste Papa era de manter, em primeiro lugar, a ortodoxia da fé. Digamos a verdade, usando palavras modernas, que não poupou energias e nem mediu esforços para poder mostrar como ele foi, na verdade, um defensor intransigente da ortodoxia doutrinária e governou a Igreja Católica com mão firme, né? Numa época em que enfrentava muitos ventos contrários. Por isso, a preocupação dele era que a doutrina, né, da luz, usamos a palavra em língua grega, o querigma, né? O conteúdo desta doutrina chegasse a todas as classes do povo com a ortodoxia. Esse querigma, essa palavra grega que o senhor disse aí, nós podemos dizer assim que querigma é o básico da nossa fé, o arroz e feijão, vamos chamar assim, da nossa fé, do anúncio, é o querigma? Usamos esta linguagem. Podemos assim, podemos, não tem problema. Isto é, a parte fundamental, não admitia desvios, porque, infelizmente, especialmente um fenômeno chamado modernismo, estava encontrando um vento a favor, e o modernismo levava uma pessoa a justificar tudo com a razão. Portanto, Deus não tinha espaço, a religião não era praticada, até os dogmas anunciados pela Igreja eram discutidos. Por isso o Papa viu que era um perigo muito grave e, olha, descreveu 16 cartas encíclicas e, inclusive, ele obrigou todos os padres da época e todos os bispos a fazer um solene juramento antimodernístico. Isto é, atuar como sacerdotes e como bispos responsáveis pelas dioceses em perfeita sintonia com a doutrina da Igreja. Bonito. No próximo bloco, o Padre Guido aprofunda para a gente esse conhecimento sobre que situação diretamente São Pio X enfrentou, como é que estava a Europa e o mundo todo nesse período na qual ele precisou bater de frente mesmo para manter intacta a nossa fé católica. O Padre Guido vai aprofundar isso, mas eu quero deixar uma outra pergunta para o senhor responder no próximo bloco também. Sim. A gente já está terminando o primeiro bloco, Padre. A eleição do Sumo Pontífice, do Papa, até São Pio X, a gente sabe que em determinadas épocas da história, a Igreja sofria imposições ou até mesmo pressões fora do conclave, vamos dizer assim. Eu queria que o senhor contasse para a gente, só depois do próximo bloco, o que São Pio X fez para resolver essa pressão que vinha de fora da Igreja para eleger o Papa também. Tá bom, Padre? Pode ser assim? Sentiu na pele. Sentiu na pele? Vou explicar, sim. Então vamos para o intervalo, você não sai daí, depois do próximo bloco, o Padre Guido vai explicar então como se deu essas histórias e muita coisa mais sobre a vida de São Pio X. Não sai daí, a gente volta já.